Agô, agô, câncer, câncer. Agô e te prepara, câncer, câncer. Porque o que será dito aqui é os teus guias. Os teus guias mandando eu trazer e revelar para ti. Porque pode acontecer agora já. Tudo que vai acontecer. E agora, já neste momento. A partir do momento que tu escuta essa leitura, as coisas já na tua vida, porque começa no teu mental, começa a agir ali na tua cabecinha, isso mesmo, câncer. Para agir já no teu íntimo, na tua vida. Então fica comigo até o final, porque eu tenho muita coisa para te revelar. Agô, 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 Mojubá, peço licença a você, câncer, peço a licença à terra que me sustenta, a minha ancestralidade, os meus orixás que regem a minha cabeça, os meus caminhos, Laroye, Xumojubá, abra os caminhos desta leitura, retire toda a confusão e permita que a verdade encontre passagem. Que meu ori esteja firme, que as minhas palavras sejam sábias, que as minhas mãos sejam guiadas pela espiritualidade, que os búzios revelem somente aquilo que precisa ser revelado com clareza, responsabilidade, verdade. Que meu ori seja firme, que as minhas palavras sejam sábias, que as minhas mãos sejam guiadas pela espiritualidade. Que os orixás iluminem esta leitura, que os nossos ancestrais nos protejam, que una a nossa vida para o melhor e que nenhum caminho seja mostrado sem propósito. Agô, Ojubá, que os búzios se abram e que a verdade se revele, que os guias e os mentores, os orixás, conduzam esta leitura. Agô, Exu Mojubá, Exu Mojubá. Câncer, já vai deixando aqui nos comentários, então, Mojubá, Axé, que os búzios falem. Mojubá, Axé, que os búzios falem. Estão falando. E estão falando, hein? Vamos lá, vamos trazer a primeira energia que eles estão me mostrando aqui, que está chamando a atenção. A gente está vendo já a energia da nossa mãe Ansã, na casa de mãe Oxum. A gente pode estar trazendo uma energia de Oxum Opara, falando sobre alguma questão para a tua vida, né? Então, câncer, eu quero que tu preste bem atenção, porque Oxum Opara tá mandando uma mensagem para ti, câncer, tá mandando te dizer sobre as questões que tu tá vivendo, as indecisões, as energias que tu tá deixando que te controlem, tá? Porque nessa energia, a primeira coisa que tá chamando atenção é a energia de Oxum Opara. Por mais que seja a energia de mãe Iansã aqui, é na casa de Oxum, é ela, né? Então, assim, o recado é forte, é direto, não tem espaço para ilusão. Eu quero que tu preste bem atenção agora. A Opara, ela traz a energia da Oxum guerreira, aquela que caminha com a mãe Ansã, que carrega, né, o espelho numa mão, mostra a verdade nua e crua e a espada na outra, para cortar o que está fazendo todo mal. Câncer é pura emoção, a gente sabe disso, e ela tá mandando te dizer. Mas a Oxum Opara, ela me trouxe aqui uma energia que vem colocando na tua vida um agir de postura, né? Eu vejo que essa jogada, essa energia que me trouxe primeiramente a energia de Oxum Opara, ela tá me mostrando os bloqueios, entende? Aquilo que tá te atrapalhando ainda, porque a primeira coisa que eu vejo aqui é a energia dela, tá? Então, assim, e não só isso, né? E não só isso. Além da energia da Oxum Opara, ela se aparecer aqui nos búzios para mim, o Odu é o Odu Oxê, que é a energia de mãe Oxum. Então tem total conexão aqui e ela tá agora assim, agora eu preciso te passar mesmo o recado.
Porque esse recado aqui é como se ela estivesse falando assim, olha, não dá tempo, não dá tempo, não é para te dar tempo. Para quê? Não dá tempo para cabeça vazia, para atrapalhar o teu caminho. O cuidado real que tu precisa com a tua vida, Câncer, é exatamente, ela está falando, ela diz, olha, não dá para ficar sofrendo por situações ou pessoas que já deveriam ter ficado lá no passado. Já foi. Tu precisa assumir a tua própria vida, a tua própria energia. Não dá para ficar, é que nem fala, tem muito tempo eu sei que falava uma frase, quem se importa sofre. Só se importa porque só sofre porque se importa. Só sofre porque se importa. Porque o momento que tu começa a entender que tu não precisa estar se importando num ponto que tu coloca a energia da tua vida naquela energia, daquela vida, daquela pessoa. Então tu tá sofrendo por situações que já, ou pessoas que já foi. Entende? Opara vem mostrando aqui que tu tá fazendo, é como se estivesse se fazendo de cego, para não encarar a verdade, porque a verdade dói, né, Câncer? Infelizmente é isso. Aqui eu não posso, né? Porque vira à esquerda que tu vai ter um amor, vira à direita porque tu vai ter um baú cheio de ouro. Não, a verdade é essa. Tu precisa encarar de frente tudo aquilo que tu tá vivendo, tudo aquilo que tá te atrapalhando, justamente para quê, Câncer? Para acordar, sair dessa realidade que não é tua, foi aonde te colocaram, porque tu foi aceitando, achando que aquilo ali ia ser melhor, porque tu, como pode dizer assim, eu acho que isso vai ser melhor, porque se aquela pessoa disse, então, né, vamos fazer, não custa nada. Pois é, mas está custando o teu tempo de vida, está custando o teu tempo de ação, está custando o teu tempo de viver. Entende? Então, não dá para ficar ali se fazendo de cego, para não ficar encarando a verdade. O que está travando a tua vida de maneira que de maneira incrível é querer ficar cuidando de todo mundo e esquecer de ti mesmo. Não, mas tu tem que cuidar porque tu tem filhos, tu tem uma pessoa de mais idade, porque não é exatamente isso, né? Tem que saber entender o que eles falam. Entender. Tu tem uma pessoa de idade para cuidar, então cuida daquela pessoa, dedica sim a tua energia também para aquela pessoa, mas tu tem que cuidar da tua energia também. Não pode só dedicar a tua vida para aquela pessoa, vida para aquela pessoa, vida para aquela pessoa e te consumir. Tu tem que saber lidar com a situação. Entende? Não dá para esquecer de ti mesmo. A tua energia vital é como se estivesse me mostrando, tá ali, ó, escorrendo pelo ralo. Isso, escorrendo pelo ralo. Por quê? Porque tu tá aceitando menos. Acho que é só isso que eu mereço mesmo. É só isso que tem para mim mesmo. Por quê? Porque tu foi aceitando e as coisas foram vindo o mesmo do mesmo. Porque tu tem medo até mesmo de ficar sozinho, tem medo de não dar certo, porque não sabe se vai dar certo, se vai se reerguer, se vai conseguir. Não dá para ter esse medo. Não dá para deixar essas energias te atrapalhar na tua vida. Eu tô me arrependo desde o momento que eu vi a Opara aqui. Aí quando eu olhei o Oxê, que é Oxum, desde o momento. Câncer, tu tem uma grande proteção de Mãe Oxum. Oxum Opara, Mãe Oxum. Tá? Eu vou te falar assim. É como se estivesse me mostrando energia de expansão. Depois de chorar, eu sei como é que é. Eu sou canceriana, tá? Pois é. Então, assim, depois de chorar, a gente corta. A gente corta porque agora a gente entende aquilo. Primeiro a gente põe para fora toda aquela nossa dor, aquela nossa mágoa, tudo, porque a gente precisa botar. É necessário, isso faz parte do ser humano, faz parte da nossa vida. Mas a gente não pode carregar essa dor, esse sofrimento, esse choro para o resto da vida. A gente chora no momento dali, entende por que está chorando, entende por que está sofrendo,
Mas no momento que tu tá entendendo, tu já tá vendo o que pode ser feito para sair dessa energia. Tá? Então eu vejo aqui, a tempestade vai passar, a tua consciência vai expandir, sim, Câncer. Isso é muito bom. Eu vejo que tu realmente aqui, finalmente também, tá entendendo o recado que o Oxum para ela tá mostrando. Ela soltou aquele peso que não era seu, ela tá tirando de ti. E agora eu vejo a recompensa de Mãe Oxum, né, na tua jogada, mostrando o ouro, ela falando sobre as tuas emoções. Agora tá mostrando a fluidez. Claro que eu vou trazer a tua segunda jogada, né? Mas ela tá falando, tem coisas aqui que agora vem para abrir espaços, tá? E é um espaço grande que ela vem mostrando aqui. Várias questões aqui que é exatamente fazendo. Porque se tu não colocar pôr limite no teu trabalho, na tua vida, eu vejo que nada vai para frente. Então eu vejo que mãe, o para tá mostrando a te ensinar a fazer isso, mostrar, opa, peraí, eu não posso mais deixar que colegas me atrapalhem, né? Situações, eu olho para o lado lá, o fulano já tá melhor. Tá, mas o fulano, ele teve as estratégias dele, né? Caminhou quando vê caiu, levantou, e tu não sabe. Então olha pro teu, o que tá acontecendo? O que tu precisa fazer? Tá? Vamos lá, Câncer, vamos lá para tua segunda jogada, então. Vamos ver qual é a energia depois dessa linda jogada, não tem como, né? Não ser tão belíssimo. Vamos ver que agora abriu, mostrou, né, o que estava te bloqueando. A Oxum e Oxum para estava mostrando que estava te bloqueando. Agora vamos ver o que vem à frente, né? Depois desses desbloqueios, que vai ser principalmente mental. Vamos lá. Qual a energia? Qual o Odu? Que perfeição. Eu ia falar perfeito, saiu perfeição. Porque é exatamente energia do Odu 3, Ogum. Nós estamos falando de uma energia pura, de pura coragem, pura raça, pura estratégia, puro entendimento, pura paciência. Quem pensa que algum não tem paciência, sim, né? Algum ele pede sim que seja paciente para saber ter estratégia para a tua vitória, né? Eu vejo exatamente essa energia de feridas, né? Feridas sendo cicatrizadas e muito bem cicatrizadas. Algum é a confirmação que o teu que tinha de bloqueio mental foi totalmente quebrado, totalmente liberado. A cura emocional já foi feita e agora é aqui nessa mesa. Tu aceita? Tu recebe? Em Câncer. Já coloca aqui, eu recebo, eu aceito, e assim seja, e assim é. Coloca aqui nos comentários. Porque eu vejo algum fazendo exatamente essa cura, te auxiliando. Algum vem com a espada para colocar Câncer, eu já vou dizer assim, em movimento. Chega de ficar ali sentindo que, não sei, quer dizer, sentindo medo, achando que, não sei se agora é o momento, não sei se agora é a hora de agir, eu estou esperando, estou aguardando o momento certo, estou esperando o cavalo passar, e o cavalo já passou 300.000 vezes, selado e maravilhoso ali, e tu tá esperando o cavalo passar. Eu tô esperando que alguém me chame, tô esperando que alguém mude. As coisas têm que mudar. Mas a pessoa lá não muda. Tá, mas as coisas têm que mudar e tu tá esperando que as coisas mudem a partir daquela pessoa. E tu não tá olhando para si. Algum pede para te dizer. Porque se tu quer a mudança, seja na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, tem que começar por ti. Não importa se o outro vai achar legal, se o outro vai achar bom, tu tem que achar bom. Tu não tem que fazer as coisas para o que os outros achem bom. Porque quando tu faz isso para agradar os outros, tu tá fazendo automaticamente para te desagradar. Fazendo coisas que não são da tua vida, não são aquilo que, nossa, que legal.
Tô fazendo algo que vai preencher meu coração. Que a gente é movido a isso, né? As nossas emoções, a gente não pode cair nas armadilhas dos nossos pensamentos, das nossas emoções, porque quem controla as nossas emoções é nós. Não pode deixar a bad, o sofrimento, te controlar e te dominar e te colocar lá no fundo do poço e achar que tu não tem capacidade de subir novamente. Porque se tu olhar para tua vida, olhar para tua história, olhar para quanto tu já caminhou, tu vai ver o quanto tu já caiu no fundo do poço, o quanto já se ergueu, o quanto tu já sofreu e o quanto tu já tá, e o quanto tu já sorriu, já foi feliz. Tu tem que saber enxergar as coisas. Não é porque agora tu tá vivendo um momento de sofrimento, um momento de dor, um momento que as coisas não estão indo em frente, as coisas não estão dando certo. Ah, porque o banco decidiu dizer não. Ah, porque o juiz ainda não bateu o martelo. Ah, porque a casa não sei o quê. Ah, porque a sociedade impôs. A sociedade não impôs em nada. Quem tá deixando é você. É isso que tu precisa largar de mão e agir para o teu bem. É isso que tu precisa enxergar que o resultado tá logo ali à frente. Entende? Porque não dá para te deixar essas barreiras te atrapalharem. Ah, porque o fulano disse para mim que se eu fizer isso vai dar errado. Tá, mas fulano já fez alguma vez na vida? Não, só achou que porque ele viu lá na historinha lá de alguém. Pois é. A mesma coisa, câncer tu tá deixando muito, olha, tem pessoas e pessoas. Eu vejo cancerianos aqui deixando de fazer o tratamento espiritual, o tratamento físico, né? Buscar o médico, buscar o entendimento do teu próprio corpo, espírito, corpo, alma e mente. Lembrando, quando eu falo, não tem a ver com religião, não estou dizendo para te correr para uma religião, né? Ir lá correr para uma religião, eu preciso porque foi falado. Não. Aqui está falando para ti ter entendimento do teu corpo, espírito e mente, do teu espiritual. Teu espiritual não tem a ver com religião. Espiritualidade não tem a ver com religiosidade. Entende? Então, assim, te conheça mais, teu corpo, para te não se prender e não se perder. Porque pessoas falaram que deram errado, ou deram certo, ou deram isso, ou deram aquilo, sendo que tu tem que prestar mais atenção na tua equipe médica, naquilo que os teus médicos falaram para ti, olha, faz o tratamento durante tanto tempo que vai dar tudo certo a tua cirurgia. Faz o tratamento durante tanto tempo que logo em seguida tu vai ver melhora na tua vida. Agora, o que não pode deixar mas é que agora vai ter logo agora que vai ter uma festa, logo agora. Ai, câncer. Aí não dá, tá? Bom, assim, trabalho. Agora eu vejo, quem dita as regras aqui é você. A direção, né? A tua questão profissional aqui, o que eu vejo é a tua liderança. É a proatividade. Entende? Se eu vejo aqui, se tem alguma coisa que estava te atrapalhando, estava ali, acabou. Ou se tu estava com medo de mostrar alguma ideia, eu vejo que agora não tem mais esse medo. Eu vejo que algum tá te empurrando mesmo para a linha de frente, toma a iniciativa para resolver os seus problemas, coloca essas ideias em prática, porque as coisas vão colocar, vai ter o resultado, o equilíbrio, sem colocar a tua emoção aonde não precisa, tá? Cuidado com as distrações, mas eu vejo assim, para abrir negócios, liderar equipe, se for o caso, eu vejo que agora vai em frente, eu vejo que agora só tem ganho. A força do ferro de Ogum aqui tá te guiando para trazer tuas recompensas, tanto financeira quanto na tua vida, tá? Para quem tá buscando, um trabalho, eu vou dizer assim, tá na hora de mudar a tua postura, tá?
Nada de vitimismo, nada de medo. Agora, o que precisa ser feito? É entender o que está acontecendo, se talvez o teu currículo não esteja atualizado, talvez está batendo algum trabalho na tua porta e tu não está olhando ali porque tu está dizendo, isso aí acho que não é bom, que o dinheiro não é bom. Mas quando vê, é esse aí que vai te trazer uma grande promoção, de um grande crescimento profissional para ti. E não vai te deixar aprisionado. Entende? Então, nas entrevistas, demonstre firmeza, aquela vontade de trabalhar, aquela garra, que a vaga vai ser sua. Não tem porque, né, não ser sua, ou até porque, vão te dar porque vão ter pena. Não, porque tu mostrou quem tu é, o guerreiro que tu é, que resolve os problemas, as questões. Vou falar aqui sobre questões também judiciais, porque algum está me mostrando aqui. Quem acha que é Xangô que traz a questão judicial se enganou. Questão judicial, questão de financeiro para trabalho, que é um trabalho bem digno, que é as questões do teu processo judicial, que seja feito com dignidade, peça para algum. Peça para algum. Algum é a própria lei, é a execução do judicial. Exatamente. E se a primeira jogada pedia para tirar esse peso emocional, justamente para trazer até mesmo um alívio para o teu processo e as coisas fluírem melhor, eu vejo o Câncer aqui, que aquela lentidão, aquela situação que estava te atrapalhando, eu vejo agora fluindo. Eu vejo agora indo em frente. Entende? O que precisa aqui é buscar, dar uma olhadinha, ver com o advogado, ver a quanta andas, né? Não só esperar, não, eu já larguei nas mãos do advogado, larguei nas mãos do advogado e larguei nas mãos de Deus. Pronto. Agora só esperar. Não, Câncer, não. Se algum dia tu achou que isso era verdade, tá errado. Entrou numa crença, numa limitação. Porque largou nas mãos do advogado, que bom, porque ele conhece as leis, ele estudou para isso. Mas tu tem que mostrar, assim, o teu interesse pelo processo que é seu. Entender o que ele está fazendo também. Não porque tu, né? Não para se tornar um advogado, mas conhecer o teu próprio processo. Largou nas mãos de Deus? Não. Tu sabe que se tu largou nas mãos de Deus, tu largou nas tuas mãos. Porque tuas mãos é as mãos de Deus. Tu é a centelha de Deus, tu é a partícula de Deus. Então não dá para misturar as coisas, quer dizer, na verdade não é nem misturar, não dá para separar as coisas. Fica lá, porque Deus lá longe, Deus. Aí daqui a pouco, não, porque Deus está ao meu lado. Deus não está ao seu lado. Deus está dentro de você. Deus é você, porque Ele já disse, você é eu. Eu te dou meu poder, eu já te dei o presente, que é esse corpo, para você viver aqui na matéria e experienciar. Agora eu te dou toda a minha sabedoria para ter discernimento, para destruir o que tem que ser destruído e construir aquilo que tem que ser construído. Não ficar ali chorando, murmurando, reclamando aquilo que está sendo destruído, aquilo que não está conseguindo. Porque eu não sou merecedor. Por quê? Tu não é meu filho? Pois é, viu só? Olha como é que é as coisas. Então eu sei que a partir de hoje tu entendeu. Tu é merecedor sim de tudo. Basta enxergar o que está te causando essa agonia, essa aflição, porque se isso está acontecendo, alguma coisa precisa ser feito. Alguma coisa precisa ser organizado. Vamos lá, vamos trazer primeiro aqui, ó. Hoje eu vou transformar meu dia. Aonde, Câncer? Aonde? Hoje eu vou transformar meu dia aqui. Senti que é este daqui. Se não é os mentores e tudo junto e misturado, que nem eu falo, acho que, Deus, orixás, santo, deuses hindus,
Tudo acho que tudo é uma coisa, é outra. Não, é tudo junto, misturado. Hoje eu vou aproximar-me de quem torce por mim e traz inspiração. Colocar a melhor energia em minha vida. Câncer, tem Instagram? Eu também tenho. Então me segue lá, que eu te sigo de volta, é isso mesmo. Não é só tu segue. Não, eu sigo de volta. Se tu me segue, eu te sigo. Certo? E se tu quiser printar, me marcar, eu reposto. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, o Instagram tá aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, como todas as informações. Meu número do meu WhatsApp, olha aqui os búzios. Eita, confirmação, hein? Eita, que confirmação com os nossos oráculos dos orixás. Tá tudo aqui como o ritual do nosso mês de agosto, o nosso Obaloaê Chapanã, trazendo para ti a cura, evolução, a vida para tua vida, né? Mostrando que tem muita coisa para te viver ainda. E a energia já está querendo te auxiliar já agora. Não espere para o último dia. Porque as energias já trabalham no momento que tu efetua o valor simbólico, no momento que tu já tô aqui, afirmando contigo, tu já tá na energia de Omolu Abaluaê. Não espere pro último dia, tá, Câncer? Até porque o último dia eu tô fazendo a entrega, não vou aceitar mais nada, somente até o dia 29. Se quiser participar, até o dia 29, se acaso, hoje eu não tenho, até o dia 29, estou aceitando, tá bom? Certo? Os búzios, sacrifício e mãe Iemanjá. Olha, Câncer, mãe Iemanjá falando contigo, os orixás, os guias, né, que nem eu falei, são todos abençoando, falando, o teu sacrifício tem que ser feito com amor. Quando é feito com amor, tu pode ter certeza absoluta que a reviravolta vem. O benefício, o merecido vem, e esse merecido vem com amor. Vem com caminhos trazendo resultados abundantes, tá? Deixa eu trazer aqui os nossos pretos também. Vamos lá, o que mais? Energias, as flores, mais cartas para o signo de Câncer. Gratidão, gratidão. Confirma para Câncer o que mais? A carta do jardim e a carta da estrela. Quer dizer, a estrela e o jardim e as flores. Bom, aqui é certo, tá? Aqui eu tô vendo tu sentando, descansando e aproveitando o que é teu por direito. Gratidão. Gratidão. Eu tô vendo tu sentando, aproveitando o que é teu por direito. Tu fez, tu conquistou. É teu. Pode demorar um pouquinho, mas eu vejo que logo vem a resposta, o resultado de tudo aquilo que tu vai colocar tua energia agora, a partir de agora, numa energia de recebimento, de ganho e de merecimento. Vamos lá. Números para Câncer. Lembrando que esses números aqui, tu pode apostar, tu pode jogar nas loterias, né? Mas também são números, lembrando, essa leitura é uma leitura coletiva para o signo de Câncer. Se tu quer saber exatamente da tua energia, Câncer, não, que nem eu sempre falo, né? Não é quando tu me busca no WhatsApp, tu não tá buscando o signo de Câncer, tu tá buscando o teu nome completo, a tua data de nascimento, aquilo que tu tá vivendo, tá? Então, se tu quer saber aquilo que tu tá vivendo, se tem alguma amarração, o que tá acontecendo, não é amarração, o que é? Então, chama no Zap, vamos agendar tua consulta, tem dias e horários ainda disponíveis para este mês, tá? E vamos lá, organizar essa tua energia, viver, sair do sofrimento, sair da sobrevivência e viver mesmo. Tá? Porque tu veio para viver, não veio para sobreviver neste mundo. Certo? É evolução aqui. Vamos lá. Nasceu no mês 7, Câncer também. Olha aí, estão falando, ó. Estão falando com você. Então, 53. Anota teus números, hein? Gratidão, gratidão.
Certinho, então, Câncer, anotou os teus números, entendeu sobre o ritual do mês de agosto, Obaloaê, Chapanã, entendeu sobre a tua leitura. Gratidão a você que ficou comigo até o final. Já deixa aqui nos comentários. Hoje eu vou aproximar-me de mim. Hoje eu vou aproximar-me de mim. Afirma isso aqui nos comentários, porque eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje as coisas vão mudar na tua vida e nada será como era antes. Eu tenho que afirmar isso. Tudo vai mudar. Tudo. Certo? Gratidão, gratidão. Te espero nos próximos vídeos com muito amor e carinho. Gratidão a você que já deixou aquele like, já se inscreveu. Então, tudo em dobro para você. Se fez isso, eu desejo tudo em dobro para sua vida. Gratidão, aquele axé, Mucuyu, para quem é de Mucunuzam. Quer dizer, Mucunuzam, para quem é de Mucuyu, axé.